Muita paz para todos, sejam bem-vindos. Encarnados e desencarnados, a Judite já deu uma massageada no meu ego, mas a honra é minha, de estar aqui e poder dividir minutos assim com os queridos irmãos dos dois planos. O tema, para quem não leu lá na tabela, é a genética espiritual. E eu só estou dando essa paradinha para dar chance da assimilação mental de cada um e para as conclusões, os raciocínios dizendo assim, esse Elvésio é metido. Trazer um tema desse para discutir dentro da casa espírita, genética, mas vocês ouviram que é genética espiritual. E na vida por aí afora, eu nem fui um bom estudante de genética, não. A genética, ela está dentro da biologia, e da biologia eu não conheço quase nada. Mas dentro da biologia, a genética cuida de uma área específica, que é a área que trata da hereditariedade. E como nós estamos na casa espírita, e a proposta é a genética espiritual, nós queremos começar hoje, mas vamos fazer isso em duas etapas. Hoje e mais uma etapa que eu depois vou combinar com o nosso irmão José Marques. E nessa primeira etapa nós queremos discutir este mapeamento da alma humana, ou seja, o mapeamento de nós mesmos. Ainda vamos fugir um pouquinho, não vamos discutir dentro, embora o objetivo seja a genética, mas nós não vamos lá atrás para verificar como nós, seres humanos, surgimos aqui no planeta Terra, não. Isso nós vamos deixar, porque é uma literatura muito vasta, a doutrina espírita trata disso aí com muita profundidade e imaginamos aqui que quase todos já leram sobre isso. Nós queremos iniciar a nossa conversa sobre essa genética espiritual de 400 séculos para cá, ou seja, 40 mil anos, fica mais fácil. Porque de 40 mil anos para cá, todos nós aqui já estávamos por aí. Não só estávamos, quando eu estou falando todos nós por aqui, encarnados e desencarnados. Mas não estávamos só na Terra, não. Nós estávamos já de posse do livre-arbítrio e da razão. Duas conquistas extraordinárias da alma humana, o livre-arbítrio e a razão. Essa discussão é uma discussão maravilhosa. Nós estamos fazendo essa proposta por ousadia e sendo futurista. Mas nós poderíamos, só para pensarmos em casa, porque imaginamos que muito daquilo que nós vamos conversar aqui, nós vamos pensar em casa. O planeta Terra, no ano de 1800, ou seja, 220 anos atrás, ele tinha 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de habitantes. Hoje, 200 anos após, nós somos 7 bilhões de habitantes. Claro que a nossa cabeça vai fervilhar. De onde é que surgiram 6 bilhões de almas em 200 anos? Principalmente porque as gerações mais recentes, elas estão mais contidas. Isso estamos falando de reencarnados. Se quisermos extrapolar um pouco, para pensarmos um pouco mais, diríamos assim, que além dos 7 bilhões de reencarnados, nós temos uns 22, 25 bilhões de desencarnados. Ou seja, a população da Terra está em torno aí dos mais de 30 bilhões. Isso é impressionante. Mais de 30 bilhões de almas. Há 40 séculos, nós, habitantes da Terra,
aqui tem um pormenor que nós não podemos deixar de mencionar. Muitos imaginariam, aqueles que ainda não estão afeitos à literatura, poderiam imaginar assim: é porque Deus continua criando espíritos, e esses espíritos, ou essas almas, estão olha a palavra que eu estou utilizando, estão encarnando na Terra. Não estão reencarnando, é encarnando. Estão vindo pela... Se nós falamos dos 40 mil anos, é porque de lá para cá não tem alma nova na Terra, não. Alma nova que eu digo, originária da Terra. Ninguém foi criado de espírito que está na Terra, foi criado de lá para cá, não. Nós já somos antigos, todos nós. Nós já carregamos conosco uma bagagem muito boa de conhecimento. Aí vamos pensar em casa. Ora, de onde vieram esses irmãos todos para fazer uma população de 7 bilhões de encarnados e de 23, 25 bilhões de desencarnados? É para pensar mesmo. Mas nós estamos discutindo genética espiritual, vamos pensar sobre o assunto. Então, o ser humano, nós, a alma humana, quando lá atrás passamos a mão, nos apropriamos do livre-arbítrio e da razão, nós fizemos opções. Uma das finalidades da nossa presença no planeta, e vocês prestaram atenção, eu não disse na face do planeta, é no planeta, encarnado, a nossa presença de encarnados e de desencarnados, um dos objetivos, do principal deles, é permitir que nós consigamos evoluir. A nossa meta é a evolução, do lado de cá e do lado do plano espiritual. E nós estamos evoluindo. Nesses 40 mil anos já demos saltos homéricos. A genética também. Na face do planeta, a genética também, como ciência. Como ciência, ela deu um avanço enorme. Mas nós temos uma evolução que ela é parcelada. Ela não é uma evolução assim, que a gente estale os dedos, se num Fiat Lux, e vamos dizer assim: amanhã então eu estarei de posse do que há de melhor em inteligência no planeta Terra. Isso não acontece, isso não ocorre. É um progresso paulatino, e as precipitações, se elas ocorrem, elas nos trazem consequências, muitas consequências, e às vezes não são das melhores. Mas nesta opção, ou nas opções que fizemos, nós, por sermos humanos, seres humanos, almas humanas, nós carregamos conosco, além da inteligência, do raciocínio, desta capacidade, e aí nós estamos dentro da genética espiritual fazendo esse mapeamento, além desta capacidade de raciocínio, de pensar, de inventar, de criar, isso é interessantíssimo. Ou seja, isso também tem evoluído muito. Nós temos outros aspectos que estão em evolução. Um deles é o aspecto moral. O outro é o aspecto dos sentimentos. O outro é o aspecto da nossa fé. Aqui nós estamos pegando a doutrina espírita, de acordo com os ensinos de Kardec, e olhando o aspecto científico da doutrina e o aspecto religioso da doutrina, que se utiliza da fé. E Kardec foi categórico quanto a isso aí, e hoje nós vamos prescindir desta expressão, da fé raciocinada. Então o ser humano, a alma humana, nós fomos criados há milhões, há bilhões de anos, mas de 40 mil anos para cá, nós temos noção, vou mudar a expressão, nós temos consciência daquilo que está ocorrendo. É bem verdade que quando estamos dizendo que estamos conscientes, não é muito de estarmos conscientes, não. Nós estamos, às vezes, a nossa consciência é muito rápida dos fatos. E ele entra na nossa alma e já vai direto para um arquivo. Nós não guardamos muito isso, não. Mas um lado, ele é forte. É esse lado da opção e do respeito e do conhecimento e da compreensão que fomos criados, que o planeta foi criado e que uma mão divina, que uma inteligência suprema, uma causa inicial, que nós chamamos de Deus, está presente em tudo.
E se Deus está presente em tudo, e sendo Ele perfeito, aliás, Deus não é perfeito, Ele é a própria perfeição. Perfeito é aquele que não era perfeito, que se esforçou muito e um dia se tornou perfeito. Deus não, Deus é a essência da perfeição. E não tem nada que saia de Deus que não seja perfeito. Tudo é perfeito. Mas uma das opções, dentre as muitas nossas de alma humana, nós seguimos o aspecto do exercício da fé. E o Kardec foi claro nisso, foi insistente nisso. A fé, ela tem que sim continuar fazendo parte da alma humana, porque no instante que nós retirarmos, nós estamos discutindo genética e genética espiritual, mas se nós retirarmos Jesus dessa conversa, é melhor ir para casa mesmo. Se nós retirarmos os ensinamentos do Evangelho, os ensinos de Jesus contidos nos Evangelhos, da nossa conversa, aí é melhor deixarmos para outro momento uma conversa de genética numa sala de aula de biologia lá fora em qualquer nível. Aqui não, é a casa espírita e Jesus está presente. Então, para que nós compreendamos Jesus, nós lançamos mão da nossa fé, mas também estamos lançando mão, todos nós aqui, encarnados e desencarnados, do nosso raciocínio. Aí chegamos no Kardec de novo, que é a fé raciocinada. E a nossa opção, estamos fazendo esse mapeamento da alma humana, da genética espiritual, a nossa opção lá atrás, no início lá desses 40 mil anos que nós estamos pautando, foi a opção por dois segmentos. Um segmento chamado monoteísmo, que é a fé num Deus único. A outra opção, o politeísmo, que é a fé em vários deuses. E nestes 40 mil anos, as coisas mudaram em determinadas épocas, mas nunca deixou de ter essa bipolaridade, não. E ainda hoje persiste no meio humano, nesses bilhões de almas humanas, de encarnados e desencarnados, as opções religiosas. Nós não falamos do livre-arbítrio, é a liberdade que temos de fazer as nossas opções. Dos monoteístas, que acreditam em Deus, e dos politeístas, que acreditam em vários deuses. Quando essa palavra acreditar, ela não está muito bem colocada aí não, mas dá para a gente entender. Bem, este mapeamento está nos conduzindo aos momentos atuais, isso nos interessa muito. Mas passamos por esta bipolaridade, em alguns momentos com a fé em Deus, num Deus único. No outro instante, com uma fé dividida em vários deuses. Isto é importante que nós analisemos no nosso mapeamento. Na verdade, o que nós estamos fazendo hoje, nós vamos pensar em casa muito sobre isso. É um mapeamento de nós mesmos, das nossas vidas, da nossa experiência, dessa experiência que está conosco. Uma experiência acumulada de 40 mil anos. Não é para desprezarmos isto, não. Então, uma doutrina espírita, ela nos facilita, ela rasga este horizonte, é um ambiente maravilhoso, é um ambiente receptivo, e as lições que nós estamos tendo acesso são lições dos espíritos que, em nome de Deus, em nome de Jesus, nos trazem alguns esclarecimentos, ou nos trazem os esclarecimentos, e dos ensinos de Jesus, dos evangelhos de Jesus, dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que o nosso irmão Allan Kardec foi lá na Bíblia, no Novo Testamento, pega estes 4 evangelhos, traz para o Evangelho segundo o Espiritismo e dá uma ênfase numa área que nós ainda somos carentes de progredir. Falamos que o objetivo nosso é o progresso. E uma área que nós ainda esbarramos nela com muitas dificuldades de progresso, que se chama moral. Kardec pega os evangelhos de Jesus, os 4 evangelhos, traz para a doutrina espírita, para o Evangelho segundo o Espiritismo, e dá toda uma rebuscada no campo moral, para permitir que nós nos preocupemos com isso, com a área moral, para que a nossa evolução não seja uma evolução só científica. Mas mesmo assim, a ciência hoje, nós estamos falando
da doutrina espírita, da genética da alma humana, da genética à luz do espiritismo, mas não podemos deixar de citar a ciência. A ciência está evoluída, e evoluindo e dando saltos homéricos. Estes saltos são tão fortes que esses meninos que estão aqui, que os pais estão aqui, daqui 30 anos eles estarão no mercado de trabalho. É impossível para estes pais e para qualquer um de nós saber quais serão as profissões que estarão valendo daqui 30 anos. Se são as mesmas de hoje, ou se serão profissões novas, ou se serão junções de algumas profissões. Num dia desses, eu estive participando de um encontro metade religioso e metade científico, com palestrantes renomados. E esses palestrantes, eles pegaram a psicologia, a psiquiatria, a psicanálise, colocaram num bojo só, trouxeram para a área da fé raciocinada, embora eles não tenham utilizado e nem utilizem essa expressão, e chamaram isso aí de metanoia. Isso é futuro. É a ciência dizendo assim: eu quero encontrar Deus. E tem um cientista norte-americano, nós mencionamos rapidamente um dia desses, Robert Lanza. Ele, desde 2009, ele tem pesquisado Deus, porque os outros cientistas, a ciência esteve meio divorciada de Deus, e ele tem pesquisado Deus. E agora, recentemente, ele faz uma publicação, e quando ele se refere a Deus, não foge quase nem nas vírgulas daquilo que o Kardec escreveu há 161 anos. Deus é a inteligência suprema, a causa inicial, a causa primária, é tudo o que existe. A ciência, pela visão desse nosso irmão americano, Robert Lanza, quem quiser depois pesquisar, a ciência que ele está pesquisando chama-se biocentrismo. Então ele faz um salto enorme na sua ótica da ciência, chegando junto de Deus, para compreender Deus, para compreender a natureza, para compreender a Terra. E nós estamos colocados aí. O mapeamento que nós estamos fazendo é o mapeamento nosso, da nossa alma, nesta terra, nesta moradia abençoada. Como estamos nos comportando, como deve ser o nosso comportamento e quais devem ser, estou colocando no plural mesmo, as nossas preocupações para progredir em termos de conhecimentos. Nós ainda carecemos de um monte de conhecimentos para que nós alcancemos um patamar razoável de equilíbrio emocional, psíquico, espiritual. Então, na genética espiritual, nós estamos nos situando hoje aqui no Centro Espírita. E muitos estão imaginando, mas esse negócio de genética na casa espírita, não, nós poderíamos imaginar o contrário, poderíamos fazer uma pergunta, aliás, algumas perguntas para nós mesmos. Estamos falando para encarnados e desencarnados, ou seja, estamos falando para duas dimensões. Poderíamos fazer algumas perguntas para nós mesmos. O que é que eu estou fazendo aqui? Sentado nesta cadeira, ouvindo o Elvésio, isso para quem está encarnados. E os desencarnados, da mesma maneira. O que eu vim fazer aqui? Aí muitos responderiam: eu gosto do Espiritismo. O Espiritismo me proporciona a chance de um estudo bom. Este estudo que rasga esse negócio que a gente chama de eternidade. Nós somos eternos. A alma humana é eterna, ela não morre. Isso é maravilhoso. Quando nós nos apropriamos disso aí, é extraordinário. Isso aí, essa consciência de que somos eternos, ela faz milagres dentro de nós. Então, é razoável que quem vem aqui pense assim: eu vou ao Centro Espírita e lá eu aprendo um pouco. Eu ouço sobre a eternidade, ou eu ouço sobre a alma que não morre, ou seja, que nós estamos reencarnados, desencarnamos, depois reencarnamos de novo. Isso é razoável. Muitos poderiam pensar assim: não, eu venho ao Centro Espírita para tomar passe. Olha, o que é um passe? Nós, almas humanas, somos, encarnados e desencarnados, somos antenas ambulantes.
por onde nós passamos, por onde nós andamos, por onde nós vivemos, nestes planos da vida. Quando eu estou falando nestes planos, nós mesmos que estamos reencarnados, quando dormimos, emancipamos do corpo pelo sono, nós vamos andar por aí. Eu estou me referindo também a este momento. Então nós somos antenas ambulantes. E como antenas ambulantes, nós vamos recepcionando tudo que entra na nossa sintonia. Ou bom ou ruim, nós vamos recepcionando. Mas também vamos interferindo, vamos influenciando, vamos emitindo energias. Verdade é que quando a gente chega num fim de semana como agora, nesta sexta-feira, muitos de nós chegamos pesados, carregados, acabamos recepcionando muitas dessas energias por aí afora e às vezes não estamos. Então eu vou no centro e lá no passe eu tomo um banho de energia positiva, que o ambiente aqui é este ambiente, e me alivia. É verdade. O passe é isto. O passe é quando a espiritualidade, Deus, Jesus, os espíritos amigos, os mentores da casa, os médios que estão ali, transmitem energias para nós e retiram do nosso campo psíquico e espiritual miasmas, incômodos, pesos, que desnecessariamente nós estamos portando e foram atraídos por nós mesmos. É bem verdade que alguns de nós, por alguns descuidos também, ao botarmos o pé fora do centro, nós começamos a pegar tudo de novo. Isso é verdade. Mas o passe é isso. Então está correto, quando a gente sai de casa ou vem do trabalho direto aqui para o centro espírita, a gente pensa assim: olha, eu vou para o centro para estudar um pouco, tá bom. Eu vou para o centro para participar, para tomar um passe, tá ótimo. Mas muitos de nós estamos vindo aqui, talvez seja o ponto mais crucial, mais delicado da nossa conversa, muitos de nós estamos aqui porque às vezes estamos nos sentindo, eu vou utilizar a palavra no máximo, obsidiados. Obsidiados. O que é uma obsessão? A expressão obsidiada, ela é conhecidíssima. Mas o que é uma obsessão? Uma obsessão é quando uma alma, um espírito, vamos falar na linguagem nossa, um espírito interfere na vida do outro. Isso é obsessão. Se eu estou interferindo na vida do Paulo é esse moço, esse jovem cantor que está sentado aqui na frente. Se eu interfiro na vida dele, e ele está encarnado e eu estou encarnado, mas eu estou obsidiando o Paulo. Se ele interfere na minha vida, ele está me obsidiando. Aí nós vamos ficar imaginando assim, mas é possível isso? É sim. Eu tenho, já dissemos isso, há 40 mil anos, uma conquista chamada de livre-arbítrio e a outra de razão. O livre-arbítrio é a opção de vida. Ninguém deve interferir nessa opção. Então, um encarnado obsidia o outro tranquilamente. Mas também eu posso, Elvésio, obsidiar um desencarnado. Alguém que desencarnou há muito tempo, há pouco tempo, mas que já desencarnou, ou seja, que eu sei quem é, e o meu pensamento vive grudado nele, de uma maneira que não é positiva, com mágoa, com ódio, com rancor, às vezes com remorso, atenção, até às vezes com remorso. Então, eu que estou reencarnado, vou obsidiar um espírito que está desencarnado. E de lá para cá, esse é o que nós conhecemos. De lá para cá, do desencarnado para o encarnado, isso é possível também. O desencarnado nos localiza e por um desafeto qualquer, num momento qualquer da nossa existência, ou nesta presente, às vezes ele já conviveu conosco, é nosso contemporâneo e desencarnou, ou às vezes ele ainda não reencarnou no nosso período de reencarnação, ele está no mundo espiritual há muito tempo, mas ele pode interferir na minha vida. Isso chama-se obsessão. Isso é possível. Um parênteses aí. Não tenho nenhuma obsessão, nem de encarnado para encarnado, nem de encarnado para desencarnado,
nem de desencarnado para encarnado, e eu não disse, nem de desencarnado para com o desencarnado. Não existe nenhuma obsessão que não se inicie, não se assustem com isso, com uma auto-obsessão. Nós estamos mapeando a alma humana. A nossa conversa hoje aqui é genética espiritual. E nós estamos tocando nesses pontos delicados da nossa vida. Auto-obsessão. É impossível se estabelecer uma obsessão sem que antes não exista uma auto-obsessão. Ou seja, sem que nós obsidiemos a nós mesmos primeiro. Por quê? Porque na obsessão, ou seja, na interferência de um espírito na vida do outro, ela, ora, vamos analisar aqui juntinhos, pensando, como é possível eu estar andando na rua, passo por um monte de desencarnados, eles olham na minha cara e falam, não gostei da cara dele não, eu vou persegui-lo. Isso não existe. A troco de quê? Pelos belos olhos? Ou mesmo de encarnados? Não, a obsessão, ela só se instala quando há uma autorização do obsidiado para o obsessor. Pode vir que eu estou disponível. É claro que eu estou exagerando aqui, não é? É muito mais uma metáfora do que a realidade. Mas, obsidiado, eu vou ficar quando eu estou sinalizando. Como é que eu... A pergunta aqui, como é possível sinalizar para alguém para que eu abra o meu campo vibratório e este alguém entre na minha vida para me azucrinar as passadas? Quando eu odeio, quando eu tenho mágoa, quando eu tenho raiva. Onde é que eu tenho raiva? No trânsito, em casa, às vezes até dormindo. Não estou dizendo que nós vivemos raivosos, não. Estamos falando apenas de surtos. Tem aqueles que às vezes demoram um pouco mais. Mas neste momento, eu estou me auto-obsidiando. E quando eu estou me obsidiando, esta auto-obsessão vai abrir a janelinha nos dois planos da vida para que se instale uma interferência na vida do outro. É verdade, é assim que funciona. E como nós estamos estudando genética espiritual, nós temos que parar para analisar isso nós temos que ficar remoendo o tempo inteiro para pensar sobre isso, deste compromisso. Porque nós dissemos alguns momentos, ora, tem 40 mil anos que eu já tenho, a minha alma já tem, eu já tenho consciência da vida. É verdade, sim. São 40 mil anos que eu sei quem sou, que eu tenho sentimentos, que eu tenho emoções. Ora, se já tem esse tempão todo, eu já tenho que ser experiente, e somos experientes. Mas aí nós temos que parar para imaginar assim, ora, e como eu sou tão invigilante, tão descuidado, que num momento da minha vida, eu vou convidar os meus inimigos para virem aqui e me azucrinar a vida. A palavra mágica está aí, convidar inimigo. O que esse inimigo está fazendo na minha vida? Por que eu arrumei o inimigo? Por que eu tenho um inimigo? Porque um amigo não vai me obsidiar. Também isso é verdade. Quantos amigos nossos estão aqui hoje presentes, desencarnados, que vieram para o centro porque nós viemos, que estão conosco porque estão nos acompanhando na nossa proposta de melhoria, mas eles não estão com o objetivo de atrapalhar a nossa vida, não. Ao contrário. Mas aí vem a pergunta, quem é que vai me obsidiar? É o meu inimigo, é um algoz, é um desafeto. Oi, por que eu arrumei um desafeto? Por que eu arrumei na minha vida uma influência, uma interferência, uma possibilidade de uma interferência de uma outra alma na minha? Se eu posso escolher, eu tenho livre-arbítrio.
se eu posso decidir as minhas ações, os meus pensamentos, as minhas falas, os meus raciocínios, as minhas ações, se eu posso decidi-las. E se eu sei que eu vou decidir arrumando um desafeto, e se sei que esse desafeto pode grudar em mim, por que eu arrumo isso? Isso é para pensar. Nós estamos estudando genética espiritual. Nós estamos fazendo um mapeamento nosso, da nossa alma. Não estamos falando do corpo físico, não. Isso eu não conheço. Eu não conheço a área física, de mapear a genética humana e fazer assim, olha, eu estou olhando para você agora, mas você é descendente de italiano. Ah, mas eu não tenho nem sobrenome italiano. Não, mas pela cor dos seus olhos, pela expressão facial, eu sei que você é descendente de italiano. Não, nós estamos decidindo a descendência espiritual. Nós estamos conversando sobre a descendência espiritual. Mas dissemos que uma das atividades, ou um dos objetivos, ou uma das propostas, quando nós estamos aqui dentro do centro, é participar de um trabalho desobsessivo. E o trabalho desobsessivo, essa palavra é fortíssima. O trabalho desobsessivo, ele tem um objetivo, é retirar o obsessor do obsidiado. É chegar lá no obsessor e dizer assim para o obsidiado. Às vezes a gente fala com educação, às vezes a gente diz assim, olha, meu querido companheiro, generoso irmão, esse negócio que você está fazendo aí não compensa muito não, vá cuidar da sua vida, deixe o fulano cuidar da vida dele. Às vezes nós somos mais incisivos, mais grosseiros. E dizemos assim, cai fora daqui, companheiro, o que você está fazendo aqui? Vai baixar no outro centro. Isso é genética espiritual. Bem, desobsidiar é isso aí, é retirar o obsessor do obsidiado, ou seja, do encarnado para encarnado, ou do desencarnado para o encarnado, ou do encarnado para o desencarnado, é desvincular isso, é acabar com essa ligação. E a gente vem ao centro espírita, e às vezes a gente chega para o médium e diz assim, olha, meu querido irmão, minha querida irmã, as mulheres são mais competentes na mediunidade que os homens, viu? A sensibilidade feminina, ela está à frente da sensibilidade masculina, anos-luz. A gente chega para a irmã e diz assim, minha irmã, você que é a médium aí da casa, eu estou aqui porque eu queria que você retirasse este grupo de companheiros que está aqui comigo. O grupo está junto? Sim. É possível que esteja junto? Sim. Assim como agora que nós temos 70 pessoas sentadas aqui, mas temos 300 também sentadas no campo dos desencarnados. E dos 300, eu não contei não, viu? E nem enxergo, só estou fazendo uma ilação. E dos 300 desencarnados que estão aqui, nós temos na média de 5, 6 para cada encarnado, que veio com cada encarnado. E não veio para obsidiar, não. Então, o grupo de espíritos colado conosco tem mesmo. Na nossa casa, no trabalho, dia e noite. Dia e noite. Nós estamos respirando junto com eles. Nós nunca estamos sós. Nunca. Sempre estamos acompanhados. O que nós estamos falando é de acompanhamento, é de companheirismo. Nós não estamos falando de obsessão. Ainda. É possível obsessão? Sim. Mas os irmãos que estão vindo conosco, das nossas casas, muitos deles estão curiosos. Mas o Elvésio agora frequenta um centro espírita. O que ele está fazendo lá? Será que lá é bom? Eu vou lá para ver o que ele está fazendo. Eu vou lá para ver o que ele está aprendendo. Eu vou lá para ver o que ele está alterando na sua vida. Nesta semana eu ouvi um depoimento de um espírito aqui, que um espírito chegou para ele e disse assim, o que você está fazendo na sua vida? Eu estou querendo melhorar, estou querendo progredir. E o que você está chamando de progresso? Não, eu quero amar mais o meu próximo. Então está ótimo. Um ano depois, o mesmo espírito chega para ele e pergunta assim, e aí, você já aprendeu a amar o seu próximo?
Ele falou, ainda não, mas eu estou me esforçando. Ainda não, eu ainda estou me esforçando. É o que ocorre conosco. Se estamos nos esforçando, a nossa sinalização para os nossos irmãos, nós estamos falando de genética, e genética estuda hereditariedade. E quando estamos chamando de irmãos, é a hereditariedade espiritual. Não é a consanguínea, não é dos laços do sangue, não. Elas estão aí firmes. E estes irmãos que vêm aqui conosco, eles estão conosco para aprender conosco. E muitos deles, imaginemos os pais que estão desencarnados, os meus estão desencarnados. Podem ser os pais, podem ser irmãos consanguíneos, pode ser a esposa, o esposo, pode ser um monte de opções. O que é verdade é que eles só vêm porque tem vínculo emocional, psíquico, espiritual com quem veio. Porque se não tiver, ele não vem. Ele vai vir por quê? Eu não conheço. Agora, espírito que não tem vínculo nenhum e entra aqui, muitos, encaminhados e por curiosidade. Muitos. Mas conosco, aquele que entra aqui por curiosidade, ele não vai colar em nós e falar assim, eu vou te obsediar, tá bom? De hoje para frente, eu sou o seu obsessor. Não, ele não faz isso não. Não tem nada que justifique isso. O que justifica é uma animosidade existente entre duas almas. Se a animosidade é de um lado só, de uma alma só, não tem liga, não. Não tem como colar, não tem como fazer obsessão. Só vai instalar-se uma obsessão quando ocorre a liga, a cola, a sintonia. Nós começamos a nossa fala falando de sintonia. Discutindo que somos antenas, que sintonizamos com o mundo inteiro, recebendo interferência do mundo inteiro e interferindo neste mundo. É porque o mundo também tem uma alma. E nós, todos nós, participamos dessa alma da Terra. Mas como o nosso tempo venceu, e nós dissemos que vamos ver isso de duas partes, nós estamos parando por aqui para dizer assim, primeiro, vamos ter que pensar 500 mil vezes quando eu imagino um obsessor. Porque se alguém está comigo, necessariamente, é porque existe liga. E se está comigo, pode ser um companheiro querido, preocupadíssimo com as minhas passadas e tentando me orientar sobre a melhor opção. Mas como eu não entendo o recado, ele bate no meu ombro, bate na minha cabeça, puxa a orelha, puxa o pé, mas eu não entendo. Eu ainda não me preparei para esse diálogo entre dois mundos. Mas ele existe. A consciência ajuda muito. A intuição é a ferramenta maravilhosa que facilita isso. Então, no nosso próximo encontro, que o nosso irmão José Marques vai agendar, aí nós vamos, daqui para frente, continuar falando da genética espiritual e falando dessa dificuldade nos casos da obsessão. Porque somos todos irmãos. Na genética espiritual, nós somos todos irmãos. E os irmãos, por natureza, estamos falando da perfeição de Deus, por natureza devem exercer um amor recíproco, reciprocidade. Agora mesmo eu cheguei e enchi o saco da Lita e perguntei assim, Lita, como é que a vida está te tratando? Ela disse assim, olha, mais ou menos, eu nem vou falar. Falei, melhor que não fale mesmo não, porque é uma reciprocidade. A vida vai me tratar bem se eu trato a vida bem. É claro que isso aqui é uma analogia para a gente pensar sobre isso. Pessoal, muito obrigado pela paciência. Muita paz para todos.